Você já se sentiu preso em uma rotina, como se a sua paixão estivesse se apagando aos poucos? Se a resposta for sim, a história que vou contar hoje é para você. Ela é sobre Ricardo, um professor de história de 45 anos que estava à beira de desistir de tudo. Ricardo amava a história. Desde jovem ele se encantava com as grandes batalhas, as revoluções e as mentes brilhantes que moldaram o nosso mundo. Tornar-se professor foi a realização de um sonho. Ele queria compartilhar essa paixão, acender a mesma chama nos seus alunos. Mas depois de quase 20 anos lecionando em uma escola pública, a realidade era bem diferente do sonho. A cada manhã, o despertador soava como um alarme de incêndio, não como o início de um novo dia. As salas de aula, antes palcos de descobertas, pareciam arenas de apatia. Alunos desinteressados mexendo nos celulares, conversando, com os olhos vidrados em qualquer lugar, menos nele. O sentimento de desvalorização era constante, vindo de todos os lados. O salário mal pagava as contas, e o reconhecimento era uma palavra esquecida. Ricardo se sentia invisível. Ele preparava aulas incríveis, pesquisava curiosidades, tentava de tudo para tornar a história viva, mas o resultado era sempre o mesmo: um muro de indiferença. Ele se perguntava: para que todo esse esforço? Alguém realmente se importa? O desânimo se tornou seu companheiro diário, sugando sua energia e alegria. Ele estava esgotado, física e mentalmente. Aquele professor vibrante, cheio de ideias, estava desaparecendo, dando lugar a um homem cansado e frustrado. Em uma tarde particularmente cinzenta, enquanto arrumava sua estante de livros empoeirada, um nome saltou aos seus olhos: Sêneca. Ele pegou um livro antigo de filosofia estoica que não abria desde a faculdade. Folheando as páginas, uma frase o atingiu como um raio. Não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. Ele leu a frase de novo e de novo. A dificuldade não estava apenas nos alunos ou no sistema, estava nele, na sua recusa em ousar, em tentar algo novo, em mudar a única coisa que ele realmente podia controlar, a si mesmo. Ele havia se tornado refém das circunstâncias, focando apenas no que não podia mudar: a apatia dos outros, a falta de recursos, a burocracia. Naquela noite, Ricardo não dormiu. Ele refletiu sobre os ensinamentos estoicos. A ideia de focar no que está sob nosso controle e aceitar o que não está começou a fazer sentido. Ele não podia forçar os alunos a se interessarem, mas podia controlar como ele ensinava. Podia controlar sua própria atitude, sua preparação e, acima de tudo, seu propósito. A mudança não foi da noite para o dia, foi uma decisão consciente, renovada a cada manhã. Ricardo criou pequenos rituais. Antes de sair para a escola, ele dedicava 10 minutos para si. Meditava, relia uma passagem de Sêneca ou de Marco Aurélio e mentalizava seu objetivo. Não apenas ensinar fatos, mas inspirar uma forma de pensar. Ele decidiu que mesmo que apenas um aluno o ouvisse, seu esforço já teria valido a pena. Em sala de aula, sua abordagem mudou. Ele começou a conectar os eventos históricos com os dilemas da vida cotidiana, usando a própria filosofia que o estava salvando. Ao falar sobre o Império Romano, ele não falava apenas de imperadores e legiões. Falava sobre poder, corrupção, resiliência e o que significa viver uma vida boa em tempos difíceis. Ele compartilhava as lições de Sêneca sobre a impermanência e de Epiteto sobre a liberdade interior. Aos poucos, algo mágico começou a acontecer. Um aluno que nunca falava levantou a mão para perguntar sobre a coragem. Outra, que vivia no celular, guardou o aparelho para discutir sobre como lidar com a ansiedade, usando os romanos como exemplo. Eles não estavam mais aprendendo apenas sobre o passado, estavam aprendendo ferramentas para o presente. Ricardo não era mais apenas um professor de história, ele era um guia. O entusiasmo que ele pensava ter perdido para sempre voltou com força total. A sala de aula voltou a ser um lugar de descoberta.
Ele via nos olhos dos alunos a mesma centelha que um dia o motivou. Ele havia reencontrado seu propósito, não em mudar o mundo, mas em impactar o pequeno universo ao seu redor. Ricardo entendeu que seu maior legado não seria o conteúdo dos livros, mas a semente de sabedoria e resiliência que ele plantava todos os dias. A dificuldade continuava lá, mas agora ele ousava enfrentá-la. A história de Ricardo nos mostra que, mesmo nos momentos mais sombrios, temos o poder de reacender nossa própria luz. A mudança começa quando paramos de lutar contra o que não podemos controlar e começamos a cultivar nosso jardim interior. Você já sentiu que todo o seu esforço foi por água abaixo por causa de um único imprevisto? Aquela sensação de frustração, de raiva que te faz querer desistir de tudo? Hoje, vou contar a história do Felipe, um corredor amador de 32 anos que transformou uma derrota devastadora na sua maior vitória. Felipe tinha um sonho: completar sua primeira maratona. Foram meses de dedicação absoluta. Ele acordava antes do sol nascer, controlava a alimentação, abria mão de encontros com amigos, tudo por aquele objetivo. A cada treino, a cada quilômetro percorrido, ele se sentia mais perto de cruzar a linha de chegada. A maratona não era apenas uma corrida, era a prova de que ele era capaz de superar qualquer limite. A prova estava a poucos dias de distância. A ansiedade e a empolgação estavam no auge. Foi então que, durante um dos últimos treinos leves, o impensável aconteceu. Uma dor aguda no joelho, uma fisgada que o fez parar imediatamente. O diagnóstico veio como um soco no estômago. Uma lesão que o impedia de correr. A maratona, o sonho de meses, havia acabado antes mesmo de começar. A primeira reação de Felipe foi a negação, seguida por uma onda de raiva e frustração. Por que comigo? Por que agora? Ele se perguntava. O sentimento de derrota era avassalador. Ver seus amigos postando fotos com suas medalhas foi a gota d'água. Ele se sentiu um fracassado. A motivação que o movia todos os dias desapareceu, dando lugar a um vazio e a vontade de nunca mais calçar um tênis de corrida. Mergulhado nesse desânimo, Felipe se lembrou de um livro que estava em sua cabeceira, As Meditações de Marco Aurélio, um imperador romano e filósofo estoico. Ele o abriu sem muita esperança, mas uma frase saltou aos seus olhos. O obstáculo no caminho se torna o caminho. Aquelas palavras ecoaram em sua mente. E se a lesão não fosse o fim da linha, mas uma parte inesperada da jornada? Essa ideia mudou tudo. Felipe decidiu encarar o contratempo de frente não como uma maldição, mas como um desafio. Ele começou a praticar o estoicismo. Em vez de focar no que ele não podia controlar, a lesão, a maratona perdida, ele se concentrou no que podia, sua reação a tudo isso. O tempo que antes era dedicado aos treinos físicos, agora era usado para fortalecer a mente. Ele lia sobre estoicismo, meditava e escrevia em um diário, praticando a aceitação e a resiliência. Ele entendeu que a frustração vinha da expectativa de que as coisas deveriam acontecer como ele planejou. O estoicismo o ensinou a aceitar a realidade como ela é, e não como ele gostaria que fosse. A lesão se tornou sua professora. O período de recuperação, que antes parecia uma prisão, virou uma oportunidade para se conhecer melhor, para desenvolver a paciência e a disciplina de uma forma que a corrida sozinha nunca havia proporcionado. Meses depois, totalmente recuperado e com uma mentalidade renovada, Felipe estava novamente na linha de largada de uma maratona. Ele se sentia diferente, mais calmo, mais sereno. Durante a corrida, ele não pensava apenas em bater um tempo ou em superar os outros. Ele estava presente, apreciando cada passo, cada respiração, o apoio das pessoas na rua. Quando finalmente cruzou a linha de chegada, a alegria era imensa, mas ele percebeu algo profundo. A verdadeira vitória não estava ali, naquele pórtico de chegada.
A vitória já tinha acontecido meses antes, no momento em que ele decidiu transformar o obstáculo em caminho. A maior maratona que ele correu não foi a de 42 quilômetros, mas a jornada interna para dominar sua própria mente. A lição de Felipe é poderosa. Às vezes, os maiores desafios que a vida nos apresenta não são para nos derrubar, mas para nos mostrar uma força que nem sabíamos que tínhamos. Obrigado por assistir e por me acompanhar nesta história. Se você se conectou com a jornada do Felipe, deixe seu like, se inscreva no canal para mais conteúdo como este e compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem. Até a próxima!